Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Como mencionado, hoje nós vamos trazer aqui algumas dicas, né? Nós vamos falar de um dos assuntos que eu mais recebo aqui no nosso plantão de dúvidas. Professor, eu estou com um paciente que fala pouco. Professor, o que eu faço para arrancar informações de um paciente que não fala? Ou, professor, estou com uma paciente que é psicóloga, que é psicólogo, psicoterapeuta, e ela disse que não tem nada para ser falado, não tem nada para ser dito, mas ela está em terapia, né? Então, primeiramente, eu quero normalizar sobre essa questão, né, de quando uma pessoa ela procura por terapia, você é o terapeuta, né? Você está ali, né, para aquele momento ali que vocês separaram, muitas vezes, se não foi pago, mas foi acordado entre as partes, né, que você estaria ali pelo período X, né, normalmente de 45 minutos a 1 hora, aí em uma terapia. Então, eu tenho recebido essas dúvidas, principalmente para as pessoas que estão estagiando, né, que já terminaram aí a parte da teoria, que já fizeram a sua, que já fizeram as suas análises, estão em período de supervisão. Então, eu tenho recebido aí esses questionamentos, né? Eu não tenho esse paciente, ele não consegue se abrir, ou às vezes ele fala pouco, né? Ou às vezes ele não fala nada. Então, para as pessoas que estão em estágio, né, para as pessoas que estão aí nesse período aí, quase terminando o curso, né, é, é importante para vocês, pessoal, que estão aí nessa fase, para vocês, logo nas primeiras sessões, se não na primeira sessão, você já entrar, já deixar o seu cliente saber, o seu paciente, que você é uma estagiária ou um estagiário, e que por um período de 10 sessões, né, por um período, ou de acordo com o que o Instituto pede, né, para que termine, quando termine o curso, eu acredito que sejam 10 sessões, que você vai estar ali para ouvi-lo, tá? Então, quando a pessoa entra em contato com o Instituto, entra em contato conosco aqui, né, para fazer parte, está precisando de terapia, está querendo alguém para ouvi-lo, que ela está precisando falar, essa pessoa ela já é automaticamente esclarecida de que ela vai precisar estar ali por pelo menos 10 sessões do encontro, né, com o analista, tá bom? Então, se esse paciente, né, se essa pessoa que procurou vocês, que procurou o instituto, ela não está disposta, tá, a fazer terapia, não tem problema nenhum, tá bom? Vocês podem simplesmente entrar em contato com o pessoal da tutoria, entrar em contato com o pessoal da coordenação e avisá-los, tá? Então mandem um e-mail, entre em contato pelo WhatsApp, pelos contatos que vocês têm, tá? Por quê? Porque é interessante, pessoal, que em uma terapia de maneira inicial, né, é preciso que a pessoa queira estar ali, tá bom? Então, ninguém precisa fazer um acompanhamento terapêutico se esta pessoa não quer, tá bom? Então vamos deixar isso bem claro, bem assim esclarecido para todos, tá? Que você está ali, você está em supervisão, você é um estagiário, então você está aprendendo o manejo. E tudo isso nós precisamos também ficar sabendo. Então vocês podem mandar mensagem para a gente aqui, como eu atuo, né, fico nessa área da supervisão, podem entrar em contato comigo, podem entrar em contato com o pessoal da coordenação, porque nós precisamos saber do que está acontecendo, tá bom? Então, essa questão de, primeiramente, estou com um paciente e esse paciente não quer falar muito, sem problemas.
Esse paciente disse que ele veio para terapia, mas ele não tem nada para dizer. Sem problemas. Trouxe aqui hoje algumas técnicas, né, para que a gente vou dar algumas dicas para vocês, para que vocês tentem, né, tentem entender também o outro lado, né? Muitas vezes as pessoas leigas na história, vamos dizer assim, né? As pessoas leigas na psicanálise, leigas na psicoterapia, muitas vezes as pessoas, por não aguentarem aí, né, por não aguentarem a dor que estão sentindo, os sintomas que vêm aparecendo, elas procuram por um analista. Só que, pelo fato de ouvir dizer, me falaram que seria desta maneira, ou eu vi um filme, ou tudo isso vai precisar ser esclarecido por vocês, que são os analistas. Então, sim, vão aparecer pessoas no nosso consultório, vão aparecer pessoas aí para atendimento online ou de qualquer outra forma, né, que vocês estejam atendendo, que não sabem o que fazer ali. Muitas pessoas eles procuraram, já disse isso em aula, mas muitas vezes talvez a empresa obrigou que ele fizesse terapia, ou a mãe, a esposa, a amiga, o parente obrigou que ele fosse ali fazer terapia, mas talvez essa pessoa tenha um outro conhecimento, ou talvez não tenha conhecimento nenhum do que é a terapia. O que precisa ser dito ali. Então, eu faço essa pergunta para vocês refletirem. Se vocês não soubessem o que seria a psicanálise, ou se vocês não soubessem o que é a psicoterapia, vocês iriam procurar esse profissional? E mais, se vocês procurassem esse profissional, vocês saberiam o que dizer, ou o que falar, ou o que perguntar ali na terapia? Então, por muitas vezes, e se não pela maioria das vezes, nós vamos precisar ser ali educadores. Nós vamos precisar ali mostrar para o paciente como funciona. Sabe quando você pega ali um bebê recém-nascido e você vai precisar cuidar desse bebê? Você vai precisar ser o que o Winnicott chama, né, de ser a mãe ideal. Então você vai precisar prover o alimento. O que seria esse alimento? Seria a informação. Você ali, pelo período que você vai estar com esse paciente, você vai precisar alimentá-lo de informações. E essas informações, elas serão provenientes de vocês. Então, para vocês que estão aqui hoje, aqui dispostos a aprender, vocês estão em busca dessa informação para que vocês repassem essas informações adiante. Mas antes de vocês chegarem até aqui, vocês também foram como eles, assim como eu também fui. Me lembro que na minha primeira sessão eu não sabia o que dizer. Eu fiquei parado lá de frente com a minha analista e eu falava: olha, eu vim porque a minha amiga disse que eu tinha que vir. Eu estava, por tanto, ter falado de alguns problemas há muito tempo, né? E essa minha amiga, por ter tido conhecimento, por ter passado também por esse processo analítico, ela me recomendou, né, que eu comparecesse. E eu fui, aos poucos fui gostando, comecei a pesquisar, aos poucos fui estudando, fui fazer terapia. Hoje já sou em terapia há 10 anos, trabalho, atendo, estudo, continuo estudando, mas tudo isso precisou ser um processo. Então, nenhum paciente vai chegar para vocês. Se vocês conseguirem esse paciente, me avisem de onde saiu esse que eu vou em busca. Mas nenhum paciente vai chegar para vocês pronto. Oi, boa noite, boa tarde, tudo bem? Então, hoje eu vim aqui porque eu tenho sentido umas dores fortes no peito, mas eu acredito que seja relação a isso, e isso pode estar linkado com isso. Eu discuti com a minha mãe, eu sonhei com isso. Por muitas vezes, esse trabalho, esse vínculo entre você e o seu paciente podem demorar por muitas sessões, até que isso aconteça. Por muitas sessões.
Então aqui, vamos voltar aqui de novo para as pessoas que estão supervisionando. Desculpa, pelas pessoas que estão estagiando. Você já sabe que quando o paciente vai estar ali, vai ser encaminhado para você, você vai precisar desenvolver um trabalho com eles por um período limitado, por um período de 10 sessões. Dá para desenvolver um trabalho com 10 sessões? Um trabalho muito bom? Não, não dá. Mas esse é a prática, essa é a prática do trabalho. O estágio é para vocês ir se acostumando, vamos dizer assim, com o que vocês vão encontrar lá na frente. Então, não dá para simplesmente, hoje foi o meu primeiro encontro, o paciente já está no segundo encontro, aqui na nossa segunda sessão, na nossa quinta sessão. E até hoje ele não falou nada. Ele talvez ele falou simplesmente do mesmo assunto. Ou às vezes ele não me trouxe nenhuma informação. Como eu vi esses dias, ele não me trouxe nenhuma informação importante. Espera aí, vamos voltar aqui nessa parte. O paciente não me trouxe nenhuma informação importante. Não trouxe nenhuma informação importante para você, porque você é o analista e não o analisando. Então, as coisas, as emoções, o que o paciente está conseguindo, né, trazer para você é o que ele conseguiu até aquele momento. E se para você isso não foi importante, tá na hora de você começar, né, a olhar mais um pouco pelo outro lado. Então vamos aqui, ó, vamos lembrar disso tudo. Desde o momento em que o paciente, se for, né, um paciente físico, desde o momento em que ele entrou na sua sala de espera, ao momento que ele foi para a sua sala, que ele foi para a cadeira, para o divã, para onde quer que ele esteja, já é muito importante a sua observação. Então você vai precisar sim saber e observar e ter um pouco de carinho pela pessoa que está entrando. A pessoa que está entrando pelo seu consultório, seja ele, físico ou atendimento online, né, ou qualquer outro tipo de atendimento que você esteja fazendo, a pessoa ela já se predispôs a se tornar vulnerável. Por que vulnerável? Porque não é fácil lidar com o que incomoda, com a dor, com o sentimento. Não é fácil. Então a pessoa ela já teve que se criar, ela teve que, né, passar por cima de medo, de angústias, para procurar uma outra pessoa para ajudar. Olha aí a gente já tem algumas informações, ó. Essa pessoa ela saiu do seu estado de o estado que ela esteja parada, que ela não quis se movimentar, que ela não quis procurar ajuda, e ela começou a se movimentar para ir em busca. Olha aí, você já tem um assunto para lidar com esse paciente, que até agora ele nem precisou falar nada. Ele simplesmente precisou te mandar uma mensagem para marcar uma consulta, ele precisou se deslocar de onde ele estava para ir até você, ele precisou largar o que ele estava fazendo para esse momento entre vocês. Então, até agora, esse paciente ele não falou nada, nada saiu verbalmente. Mas você já pode prestar atenção nas ações desse paciente até chegar em você. Então, até aí, ó, a gente já tem algum assunto em comum. Por exemplo, que bacana, fiquei muito feliz que você me procurou. O que te trouxe até aqui? A partir dessa pergunta, desse momento, você já começa a fazer com que esse paciente comece a olhar para quem? Para ele mesmo. Então, em simples ações, vocês já começam a fazer com que o paciente olhe para ele e comece a refletir. Que bom que você veio aqui hoje. O que te trouxe aqui? Por que você veio? Ah, eu vim porque a minha mãe me obrigou. Você vai deixar por aí?
Não. Aí você já vai mostrar para esse paciente também, tá, que interessante, tá, sua mãe te obrigou. Você acha que você não poderia ter tomado essa decisão sozinho? Então é começar, pessoal, a dar vazão a cada palavra que esse paciente está te trazendo. Nada é menos importante ali. Nada. Toda palavra é importante. Então, talvez para você, né, principalmente para as pessoas, né, que está começando, muitas vezes pelas perguntas que eu tenho visto, assim que tem recebido, e eu não estou né, o meu trabalho não é criticar, mas sim trazer a informação para a gente discutir. Muitas vezes, quando eu recebo aqui as questões das pessoas que estão sobre nos estágios, muitas vezes eu tenho a impressão, que é muito comum, que vocês ficam esperando algo gigantesco. Eu, por exemplo, como eu trouxe na aula passada, no caso supervisão, de uma paciente que se mutilava, de um outro caso, de um outro paciente que já tentou se matar de muitas maneiras. Então, se vocês foram ver, tem aula gravada sobre esses assuntos, tem supervisão. Então, eu tenho a impressão que quando a gente, né, estuda ali a psicanálise, e a gente vê durante a fase de teoria, quando nós vamos para o estágio, nós queremos, né, encontrar algo muito grande, muito complexo, com muitas informações, mas não é isso que acontece na vida real. Que muitas vezes o simples fato de um paciente falar para mim que ele não consegue falar é tão importante, mas tão importante quanto ao paciente que fala para mim que ele se mutila, que ele já tentou se matar de várias formas, tá? Então, é muito importante que mesmo o silêncio, mesmo as poucas palavras sejam colocados como para você como importante. Qualquer, se não todas, informações que os pacientes têm trazido, vêm trazer para você, que eles vão trazer para vocês, são importantes. E isso, claro que isso vai a demanda, todo esse ato, né, de lapidar a sua audição, vai vir com a prática, né? Talvez nos primeiros encontros você se preocupa muitas vezes em às vezes querer anotar tudo, ou talvez, nossa, eu não posso deixar passar nada. Então, eu consigo entender também, por já ter estado desse outro lado, que nos primeiros atendimentos a gente se preocupa com o conteúdo, com a técnica, com a teoria, então tem muita coisa. E às vezes muita coisa, né, que o paciente vai falando, vai passando. Mas não se Uhum. preocupem, tá? Não se preocupem, porque isso é muito, muito comum a gente se preocupar, né? Ter essa preocupação. Porque se a gente está tendo essa preocupação, né, de dar o nosso melhor para o paciente, quer dizer que a gente quer fazer algo que seja bom, quer entregar um bom resultado para o paciente. Mas antes de entregar essa informação, de entregar, né, esse bom atendimento, nós precisamos olhar para nós mesmos. Então, nós também precisamos olhar para quê? Para as nossas limitações. Qual seria essa limitação? Eu estou aprendendo. Eu estou em período de estágio. Eu nunca fiz isso antes. Eu estou aprendendo. Então, vai demandar tempo, sim, até que eu consiga entender e ouvir ali o que o meu paciente está falando com poucas palavras e pegar aquela palavra e transformar ela em uma conversa de análise. Então, fiquem tranquilos, as pessoas, né? Para quem está em estágio, fiquem tranquilos. Se você já fez, né, o que é pedido,
né, que é o que que é pedido? É a sua análise pessoal, é o seu estudo de teoria, estágio e supervisão. Se você está cumprindo isso, você está cumprindo o que é necessário para a psicanálise. Então não vamos nos preocupar logo de início em criar grandes performances, em atender casos muito complexos, em falar coisas que os pacientes vão se sentir tocados, vão se sentir emocionados e vão sair dali elogiando vocês, elogiando a terapia. Não. Vamos nos preocupar. Já viram aquela história de, né, em inglês seria step by step, mas que seria um passo de cada vez? Um passo de cada vez. Então, antes da gente olhar, né, de uma forma ampla para os nossos pacientes que estão ali, que não estão falando, que não querem falar, vamos olhar para a gente. Vamos olhar para a gente e falar isso. Peraí, deixa eu me colocar no lugar dessa pessoa. Eu também passei por isso. Eu também precisei, aos poucos, ir me acostumando com a pessoa ali do outro lado. Eu vou precisar me adaptar com a pessoa que vai me ouvir ali. E eu, particularmente, não vou confiar, né, logo de cara, no meu terapeuta, que eu acabei de conhecer ali. Nós nos encontramos 3, 4, 5 semanas ali, uma vez por semana, 1 hora, e eu já vou falar sobre coisas da minha vida que muitas vezes eu nem eu ainda tive coragem de ter acesso novamente. Então não é fácil a gente ter esse acesso, porque talvez nem a gente mesmo sabe como lidar. Então, para uma pessoa desconhecida, eu não vou falar sobre um segredo, sobre algo que eu esteja fazendo de errado, que eu julgo estar errado, mas eu ainda não tenho a coragem de falar. Vai demandar tempo, vai demandar vínculo, vai demandar afinidade com o seu paciente, vai demandar conhecimento técnico do analista. Mas esse conhecimento técnico, ele também não vem de presente. Você simplesmente não abre o livro e está ali pronto. Você vai precisar desenvolver. Aos poucos, você vai lendo, você vai colocando em prática, e isso vai ficando guardado. Leu, colocou em prática, ficou guardado. Então, nada em psicanálise está pronto, vem pronto. Tudo é construído aos poucos. Hoje, amanhã, na próxima sessão, nada vai vir pronto. Você não vai estar pronto para o seu paciente, e o seu paciente menos ainda vai estar pronto para entregar todas as informações que você julga ser necessário para o desenvolvimento de uma terapia. Isso vai demandar ali um certo tempo. Então, para as pessoas aí que já estão no estágio, que estão estagiando, são 10 sessões, faça o que der, tá? Atenda esse paciente com o mesmo carinho, com o mesmo amor que você atenderia um paciente que pagou para você para estar ali. Aquele paciente que está ali na sua clínica, que te procurou porque você foi bem recomendado, atenda esse mesmo paciente do mesmo jeito que você vai atender qualquer outro paciente que pague 400, 500, 600 reais em apenas uma sessão, como aquele que não está te pagando. Se ele já se predispôs a estar ali, é porque ele precisa da sua ajuda e ele não conseguiu encontrar sozinho. Porque se esse paciente, se essa paciente conseguisse resolver os problemas dela sozinho, não precisaria procurar o instituto, não precisaria procurar vocês na clínica, no trabalho de vocês, ele não precisaria. Então, para esse paciente que chegou ali calado, com poucas palavras, com poucas informações, é o seu trabalho ajudá-lo a falar. É o seu trabalho encontrar ferramentas que faça esse paciente criar um vínculo com você. Por quê? Porque você vai sair da situação de vulnerável e você vai estar ali em outra posição.
Então, o paciente que está ali, ele busca em você uma autoconfiança. Ele busca em você ali um, sabe, um pouco de acolhimento. E por muitas vezes ele, como a gente já falou, ele não sabe dizer, ele não sabe se expressar. Então você vai ter que criar com cada paciente, né, para as pessoas aí que querem trabalhar com crianças, com adolescentes, com adultos, com idosos, com cada paciente, você vai ter que criar aí a própria linguagem de vocês. Não é assim que a gente usa, não é assim que a gente tem afinidade? Nós não temos vários tipos de amigos, vários tipos de família, amigo, primo, irmão. A gente, com cada pessoa, a gente não tem um tato, uma conversa, uma maneira diferente. Com o seu paciente é a mesma coisa. Então, aqui, ó, a dica número 2, o vínculo. O vínculo vai ter que vir de você, que é analista. Você vai ter que encontrar de alguma maneira, criar esse vínculo. Então, vocês podem, né, quando esse paciente chegar para você, né, que ele fala pouco, comece a dar vazão, comece a dar entendimento, a dar sentimento para aquelas poucas palavras que ele te trouxe. Ah, ok, eu sou psicóloga, trabalho, né, já fiz terapia por muitos anos, e eu tô aqui hoje porque eu preciso fazer terapia. Essas foram as informações de uma dúvida que eu recebi há pouco tempo. Ok, tudo bem. Que bom. Por que que você quis fazer o curso de psicologia? O que que você esperava do curso de psicologia? Aonde você quis chegar com esse curso, né? Esse curso que é um curso existe uma razão tão grande, né? Uma vazão tão grande, várias informações, né? Por que que você, como psicólogo, escolheu a linha da psicanálise? Existem aí uma série de linhas dentro da psicologia. Por que a psicanálise? Então, aos poucos, né, vamos pegar essas informações, pouquíssimas que foram até agora, que o paciente te deu, e comecem a fazer questionamentos, perguntas abertas, perguntas que essa pessoa se sinta acolhida e que ela foi ouvida. Vamos supor que chegou ali, então, um paciente que ele não quis dizer nada. Vamos pegar, então, agora de um paciente que já falou algumas palavras, e agora a gente vai chegar para um paciente que não quer falar absolutamente nada. Para esse paciente que ele não quis falar absolutamente nada, a primeira técnica que a gente pode usar é a técnica do acolhimento. Tudo bem, se você não quer falar nada, está tudo bem. Eu acredito que deva ser muito difícil estar aqui hoje. Tudo bem, se você não quer falar nada hoje, sem problema nenhum. Você pode falar quando você se sentir pronto. Eu vou estar aqui durante o período da nossa sessão. Então, aos poucos, a gente pode ir mostrando para esse paciente, para essa pessoa, que por mais que ela não queira falar nada, que por muitas vezes acontece, principalmente com adolescentes, que os pais obrigam, né, a comparecer à sessão, aos poucos nós podemos ir mostrando para essa pessoa que tudo bem você estar aqui hoje, não quer falar nada, está tudo bem. Eu vou estar aqui durante o período X para te ouvir, caso você queira. Então ali você já transferiu para essa pessoa que você está ali e que você quer estar ali, que você quer ouvi-la, quer ouvi-lo. Que você não está ali porque, ao contrário do que aconteceu lá fora, que alguém que obrigou essa pessoa a ir, né, estar ali, que você não está ouvindo essa pessoa por obrigação, mas você estar ali porque você gosta do que você faz. Você gosta de ouvir e é por isso que você escolheu a opção de analista. Porque senão você poderia, se você não gostasse de estar ali, você poderia ter escolhido qualquer outra profissão. Engenheiro, matemático, químico ou qualquer outra profissão em que nem sempre é necessário, né,
uma comunicação direcionada, uma audição direcionada. Então, que muitas vezes você poderia ter escolhido uma outra profissão. Então, mas você está mostrando ali, né, para esse paciente, que ele estando ali é importante. Você precisa fazer este aconchego a esse paciente, né? Mostrar ali, deixar ele aconchegado, deixar ele se sentir em casa, deixar ele se sentir bem ali no seu consultório ou ali durante a sua sessão. Por quê? Porque é ali que ele vai encontrar segurança. Então, Reiki, né, que é um dos psicanalistas bem famosos também, ele vem falar que as pessoas muitas vezes quando procura a terapia, se não todas as pessoas, quando começa a fazer uma terapia, elas não acreditam na cura pela fala. Muitas vezes eu fui uma dessas pessoas, não acreditava, até que aconteceu comigo e até que está acontecendo, eu acredito que com muitos de vocês. Por isso vocês estão aqui hoje. Por vocês saberem da importância do nosso trabalho, por vocês saberem da importância que é a psicanálise hoje, a importância da psicoterapia no mundo que a gente está vivendo. É por isso que vocês vêm aqui toda semana e compraram o curso e estão aqui querendo melhorar. Mas Reiki vem e fala pra gente que as pessoas que ainda não experimentaram, por não terem experimentado, elas não acreditam ou não conhecem. Olha o trabalho de vocês aí começando, primeiramente como educador. Vão precisar educar os pacientes. Maneira que eu digo educar é trazer vai precisar trazer informação para o paciente, sim. Vai precisar mostrar para o paciente como funciona a psicoterapia, sim. E que o paciente não vai chegar ali para você pronto e já falar tudo que é necessário. Não. Você vai precisar, sim, fazer este trabalho de educação com seu paciente. E mostrar para ele que é possível, sim, ter uma grande melhora somente com a terapia. Somente falando e se ouvindo, né, com uma pessoa que sabe ouvir, com uma pessoa que está ouvindo e conduzindo, né, uma audição direcionada, uma conversa direcionada. Não apenas uma conversa que eu posso ter ali com meu amigo, não uma conversa que eu vou ter ali com a minha esposa, que eu vou ter com a minha chefe, com o meu chefe. Não. É uma conversa diferente, uma conversa direcionada, é uma conversa com base em teoria, é uma conversa que há, sim, artigos e muito material mostrado que a psicanálise é plausível, sim, de cura, de melhora, de estado, de bom humor, de alterações do ruim para o bom, para o ótimo. Então, é preciso, sim. Antes de abrir para as dúvidas, eu já vi que tem bastante mãozinha aqui levantada. Vou trazer aqui algumas questões bem rápidas que podem, para vocês verem como isso é possível que aconteça, tá? Para pacientes que não falam. Então, pode ser por ansiedade, por desempenho. Então, muitas vezes, essa questão de procurar um terapeuta ou da família, ou seja, quem for, obrigou essa pessoa a comparecer, ela já se sente em pânico por chegar lá e ter que falar e ter que se ouvir. Então pode ser que no início, nas fases iniciais, essa pessoa ela vai travar, porque ela vai se sentir na obrigação de falar. Então, tem um dos autores que faz aqui essa analogia, dizendo que o paciente ele se sente como se ele estivesse sobre um sol escaldante. Então, muito difícil de lidar, tá? Muito difícil ter que falar, ter que se abrir, principalmente nas primeiras sessões. Depois, não saber o que dizer. Então, muitas vezes, como eu disse, o paciente ele vai ter que aprender com você o que precisa ser dito ali, tá? Como que ele vai acessar essas emoções,
tudo isso vai demandar tempo, atenção e carinho aí do analista. Punição, né? Nem toda terapia é tão adversa quanto o paciente pode pensar, mas o conflito ou ressentimento ocasional é comum. Portanto, é comum, em alguns casos, pelo simples fato, né, do terapeuta talvez ter tocado em algum ponto que ainda não esteja pronto para esse paciente, ele sinta raiva do terapeuta e ele decida não querer mais falar, ou algumas vezes até não vir mais à sessão, pelo fato de vocês estarem lidando com um assunto que ele se julga ainda não pronto para lidar com a situação. Então é comum esse paciente se silenciar como uma forma de protesto, né? Quando talvez vocês acessaram juntos aí alguma coisa que não estava pronta para ser trabalhada. A ideia aí seria acolher e dizer que você sente muito por essa dor, por isso que ele acabou de dizer, se ele ainda não está pronto, não tem problema. Vocês podem falar isso um outro dia ou quando ele se sentir pronto, tá bom? Falei muito rápido aqui desse assunto, mas vamos ter outros conteúdos para que a gente possa falar sobre essa questão da punição aí que os pacientes geram. Revelação de segredo. Olha para vocês verem quanto é importante quando o paciente fala assim para você, eu vou te contar algo que eu nunca contei para ninguém. Olha a dimensão desta pequena frase. O paciente vai falar, vou te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Olha como você já está aí fazendo um papel de importância na vida desse paciente. Olha a importância. Que às vezes vai demandar e vai demorar por muito tempo até que isso aconteça. Porém, é muito importante você dar voz a isso. Que bom que você confia em mim, porque eu estou aqui para te ouvir. Eu estou aqui é um ambiente seguro, é um ambiente que tudo que nós conversarmos aqui dentro ficará aqui. Tá? Então é importante também a gente desenvolver, né, e colocar bem claro para esse paciente que tudo que for feito, for falado ali dentro, ficará ali dentro. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Resistência do inconsciente, que é claro, é muito comum, né? A perda das palavras pode vir de lugares profundos, além de nossa consciência. O paciente pode estar ciente da sua falta de vontade ou perceber apenas que parece não haver nada em sua mente. Em qualquer dos casos, a tarefa do analista é procurar analisar até mesmo o silêncio. Dica, né? Outra dica aqui para ações que podem estar acontecendo. Muitas vezes, né, já falei sobre a linguagem corporal, tem essa aula aí também. Muitas vezes o paciente ele não vai conseguir falar, mas ele vai mostrar para vocês o que ele não esteja conseguindo dizer com palavras. Então, vamos aqui supor, trouxe um exemplo aqui, de um paciente que não sabe muito o que dizer na sessão, mas ele fica o tempo todo mexendo na sua aliança, né, na sua aliança de casamento. Então, pelo fato, né, da gente ter ficado ali atento com tudo que está acontecendo, linguagem corporal, com o que o paciente está falando ou não, é importante a gente olhar. Tá, você está mexendo aí nessa aliança, na sua aliança de casamento. O que isso quer dizer? Por que você está mexendo nela hoje? O que você está colocando aí de um dedo para o outro? Entende? Sabe aquela pergunta assim que talvez a pessoa nem percebe que ela está fazendo, mas ela está falando com você? Então essa é uma informação também muito importante. É você ver, o paciente está ali mexendo o dedo, ou às vezes a pessoa quer que você perceba que ela mudou o cabelo. Então você fala, você pintou o cabelo. Tente a todo tempo criar um vínculo, porém saber ter limites, né? Sem ser invasivo, sem falar, né? Sem mostrar para essa paciente que tipo algo ali, nossa, que blusa é essa que você comprou? Tá? Não tá legal, né? Não é esse o nosso trabalho. O nosso trabalho é mostrar e entender e dar vazão o que
precisa ser dito, o que precisa ser analisado, o que precisa ser falado. O paciente pode não estar consciente desses impulsos, mas uma luta está acontecendo entre o desejo de assumir e de reprimir tais sentimentos. Acho que o professor caiu a conexão dele. Já já acho que ele volta. Vocês conseguem me ouvir? Todo mundo me ouve? Sim, Agora sim, tá normal. ótimo. Beleza. Agora voltou. Beleza. Então, Jonathan, fica à vontade. Ok, professor. Obrigado por essa aula. Agradeço muito pela forma como você se expressa e traz para nós informações. É bem fácil de entender. E isso é difícil. Às vezes a gente assiste algumas aulas, os professores falam de uma forma muito rebuscada, assim fica difícil de entender. Então, obrigado pela forma como você se expressa. Eu tive uma experiência com um paciente adolescente em que ele chegou na primeira sessão, né, eu perguntei o nome, ele falou assim rapidamente o nome, por que que ele estava ali, que a mãe queria que ele estivesse ali, e aí eu falei assim, olha, esse tempo é teu, fale o que você quiser, me fale um pouco de você, Ótimo. e ele simplesmente olhou para mim e falou assim, ó, não tenho nada que falar. Eu falei, tudo bem, então fique à vontade. Eu fiquei 50 minutos ali, né, em silêncio, tranquilo, olhando para ele ficava olhando para baixo, tal, mexia no celular. Terminou a sessão, eu falei assim, muito obrigado, tal, e espero que você volte na próxima semana. Pensando que ele não voltaria, né? Na próxima semana, ele entrou na sala e a primeira coisa que ele falou assim, você sabe por que que eu fiquei em silêncio? Adolescente já indo para a juventude, 18 anos. Uhum. Sabe por que que eu fiquei em silêncio na primeira sessão? Eu falei assim, bom, eu posso imaginar, mas se você me falar, eu acho que é melhor. Ele falou assim, porque eu passei a minha infância inteira querendo ser ouvido pelos meus pais, e eles nunca pararam para me ouvir. E então eu te testei para ver se você estava disposto a me ouvir. E como você me aguentou 50 minutos em silêncio, eu voltei para a segunda sessão, vinculou, venceu a resistência, e ele está em terapia, está bem ressignificado, conseguindo vencer traumas, né? Então é muito importante nós entendermos aquilo que o Lacan chama de atenção flutuante, né? Que o inconsciente ele fala até mesmo no silêncio, né? E então acredito que essa é a minha contribuição e para os colegas, né? Como o professor falou também sobre a questão do o paciente chega ali precisando ser educado, o Sandor Ferenczi, ele tem no primeiro livro dele, ele tem um capítulo falando sobre a psicanálise e a pedagogia, né, falando sobre o empenho do analista como um pedagogo, né, da emoção. E também outros livros que, até incitando aí os colegas, esse daqui tem lá na plataforma, né, do Zimmermann, né, que é os fundamentos da psicanálise, tem resistência, contra-resistência, transferência, contra-transferência, tudo que precisa saber para esse tempo, né, e é claro que a minha paixão, creio que é a tua paixão também, se eles puderem, né, escritos de Lacan, que tem um capítulo inteiro
falando sobre a questão da transferência, e também o seminário 11, se eu não me engano, que são os quatro elementos fundamentais da psicanálise, que ele vai falar sobre a questão da transferência e contra-transferência também. Né? Eu acho que seria interessante para os colegas aí colocarem os olhos, baseado na aula de hoje, nesses textos que vão ajudar bastante. Obrigado, professor. Eu que agradeço pela colocação, muito boa a indicação dos livros. Sempre bom, também gosto bastante dessa indicação de livros, muito bom. Ótima técnica, muito bom. Era justamente sobre isso, né, que eu disse, e é muito bom saber que então né, que já tem alguém, né, para as pessoas, né, que já estão começando ou que já fazem, jus a essa técnica, né, de acolhimento, porque eu acredito, né, que seja uma técnica que poucas pessoas, mesmo os analistas mais novos, né, não estão ainda acostumados a lidarem com o silêncio do paciente, tá bom? Então, muito bom, muito boa mesmo essa aplicação dessa técnica, né, de ter ficado em silêncio e ter também foi uma maneira de acolhimento, tá bom? Muito bom, Jonathan. Deixa eu ver outro aqui. Fábio Caetano, pode ficar à vontade. Pode abrir seu microfone, sua câmera ou só o microfone. Não? Tá. Sidneia Ribeiro Almeida, pode ficar à vontade. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Então, essa questão do silêncio não é fácil, principalmente no começo, no início, quando a gente começa, cai de paraquedas, né, diante de um paciente, é muito complexo, porque você, principalmente quem sempre está falando, né, para mim foi muito difícil, né, eu já sou formada em psicologia, né, já atuo na área. E quando minha abordagem é psicanálise, né? Psicanálise. Uhum. E quando o meu orientador nos colocou diante dos pacientes, foi difícil. Não vou dizer para os parabéns, viu? Eu também tive que ficar em silêncio 15 minutos, até o paciente abrir a boca. Né? Mas é difícil, não é fácil não, porque você fica assim, meu Deus, e agora, né? O que eu vou fazer? Na primeira sessão, né? Primeiro dia, né? Você vai lá e tal, e aí não foi fácil, mas assim, essa experiência nos traz assim um grande pensamento na nossa vida, porque às vezes nós achamos que só falando resolve alguma coisa. E não é falando, às vezes o silêncio para o paciente é para ele organizar as ideias dele. Às vezes ele está tão assim, naquela situação, né? E aí quando ele entra em silêncio, ele organiza. Principalmente quando você está ali na fala com ele, e você fala alguma coisa, e ele para, né? Não fala nada, porque ele está ali organizando a ideia, né? Do que você falou. Então, assim, foi uma experiência boa para mim. Difícil, dolorida, mas valeu a pena. Então, assim, essa questão também do paciente chegar, né? Eu tive uma paciente agora recente, ela falou assim, marcou um atendimento comigo, e ela já no Zap, ela falou assim para mim, assim, olha, eu não acredito em terapia. Ela falou bem assim, eu tô marcando, mas eu tô marcando porque os outros, né, ficam no meu pé, mas eu não acredito. Mas eu vou. Disse, mas eu vou. Falei, tudo bem, pode vir, vamos marcar. Lá a gente conversa sobre isso. E aí ela veio, né? O professor acho que caiu, né, gente? Caiu, mas continua falando aí que a gente está ouvindo. E aí, então, assim, ela veio à sessão, eu ouvi ela, a gente conversou e ela voltou a falar de novo que ela não acreditava em terapia. Mas, assim, é uma resistência, eu percebi que ela tinha uma resistência ali, né, diante disso tudo, né? E ela falou para mim assim, eu não tenho nada para falar. Pois bem, não tem nada para falar, mas falou a sessão inteirinha. É bem comum, né? Normalmente, quando o paciente fala assim, hoje não tem nada para falar,
é o dia que mais tem coisas para Sei. vir. É verdade isso, aí eu não tenho nada para falar. Pois ela falou a sessão inteirinha, quase que passou do horário. Então, assim, quando eles falam isso, às vezes eles têm, sim, às vezes é a resistência que ela tinha, né? Ela tinha muita resistência nisso, né? Eu fui quebrando com ela isso, devagarinho, ela ficou comigo, mas infelizmente ela não está hoje. Lógico que também ainda tem uma resistência, né? Eu acredito ainda que não é só financeiro, mas tem uma resistência aí, né? Foi ainda a resistência. Mas valeu a pena. Mas essa aula, muito obrigada, professor, como o Jonathan falou para o senhor senhor tem uma clareza no falar, simplicidade, porque muitas vezes a gente, na faculdade mesmo, eu me debatia com algumas aulas, eu falava assim, meu Deus, não estou entendendo nada, vou ter que correr atrás, né? Como a gente tem que correr mesmo, né? Então, assim, mas essa clareza, principalmente quem está começando, é muito importante, porque a gente entra em desespero, e aí a gente acha que psicanálise é muito difícil, meu Deus, Verdade. é um bicho de 7 cabeças pra gente, né? Como que eu vou decifrar isso? Mas aí é tudo na prática, né? A prática, ela traz, junto com a teoria, ela nos ajuda muito a fundamentar tudo que a teoria traz. Então, assim, muito obrigada mesmo. Eu até tinha esquecido, eu corri aqui. Falei, nossa, eu tenho uma aula agora. Eu gosto muito. Muito obrigada, viu, professor? Era isso. Imagina, sem problemas. E que bom que você também contribuiu, né, pra gente aqui, sobre que foi lá no começo, né? Então, você também precisou trabalhar tudo isso em você, né? Passar pelo seu autoconhecimento, tentar entender que você estava começando para que hoje você consiga, né, oferecer essa ferramenta para o seu paciente. Né? Que no primeiro, que de início foi difícil, nossa, foram os 15 minutos maiores da sua vida, né? Mas hoje você consegue, né, com o tempo, né, você conseguiu e consegue, né, aplicar essa técnica sem que gere desconforto e gere acolhimento para o paciente, que é essa a Não, ideia dessa técnica. não foi 15 minutos, foi 1 hora. Foi um dia. Foi um dia. Imagina, primeiro dia, o paciente chega na tua frente, você está tremendo nem vara verde, nunca teve uma técnica, não tem nada, né? Porque a gente se sente um nada, né? E aí o paciente não quer falar. Aí o que você fala? Meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Aí você olha, que eu olhei ele te olhando, né? Ele fica te fixado em você. Esperando, né? O paciente sempre procura a gente querendo já algo pronto. Palavras Porque eles novas, fazem uma palavra de perguntas, né? conforto. Eles fazem a típica pergunta: quanto tempo de terapia você acha que eu vou precisar para melhorar? Essa é a típica pergunta, né? Quanto tempo? É uma pergunta bem comum também. Então, pessoal, só para a gente encerrar, voltando aqui, só para a gente, né? Para as pessoas que estão em estágio, né? Que estão estagiando, fiquem calmas, tá? Fiquem tranquilas. Como a Sidneia acabou de trazer né, um exemplo de algo que aconteceu com ela, tudo vocês vão precisar passar por períodos, por tempo, né? Vocês vão precisar estudar, vão precisar olhar para vocês, vão precisar entender também as limitações de cada um de vocês. E que tudo vai acontecer no tempo que tem que acontecer. Então, não vamos nos preocupar em entregar coisas grandes, coisas muito rebuscadas, né? Assim, nossa, hoje vou falar isso, meu paciente ficou emocionado. Não. Uma coisa de cada vez. Dê ao melhor, dê o atendimento que o paciente que você gostaria de receber. Se você quer ser bem acolhido, acolhe o paciente. Se você quer alguém para se ouvir, ouça o paciente. Se você quer alguém para entender, entenda a você mesmo. E aos poucos você vai conseguir, aos pouquinhos, um dia após dia, até conseguir ser a pessoa que você quer. Então, bora estudar, tá bom? Nosso tempo já acabou. Até a próxima aula, próximo encontro. Dúvidas, entrem lá na plataforma, mandem para mim, que eu respondo assim que possível. Tá bom? Um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado, mais uma vez, pela presença de todo mundo. Pelas pessoas que participaram, muito obrigado.
pelas pessoas que só vieram, só ouviram, só leram, só escreveram também. Muito obrigado, tá bom? A gente se encontra aí na próxima semana. Um grande abraço para todo mundo, bons estudos, qualquer coisa, só chamarem. Boa noite.